Então, dando continuidade ao meu projeto de leitura dos romances da Virginia Woolf em ordem cronológica, eu cheguei aqui ao que talvez seja a sua obra mais leve e mais encantadora, que é o Flush, Memórias de um Cão, publicado em 1933. E como esse subtítulo brasileiro aqui já antecipa, né, esse livro trata-se então de uma biografia de um cachorro. Sim, exatamente isso, embora ele seja muito mais do que parece à primeira vista, e esse é talvez um dos livros mais afetuosos e mais bem-humorados também da Virginia Woolf. E aí, quando a gente pensa nela, né, a gente associa essa literatura mais densa, mais melancólica, ainda mais quando a gente lembra que o livro que antecedeu esse aqui foi o As Ondas, mas, num quesito geral, os livros dela são livros que dizem sim para a vida, até mesmo quando ele leva a esses lugares mais sombrios, né, até pelos próprios temas, como a depressão, a guerra, a solidão. E para além disso, ela também é uma escritora que tem muito humor, o que fica ainda mais marcado em livros aqui como esse. E aí, grande parte do encanto aqui do Flush vem justamente da faceta biógrafa da Virginia Woolf, né, que mais uma vez vai recorrer ali ao gênero da biografia para dar forma a um experimento ficcional, assim como ela fez lá no Orlando, né, que talvez também seja um dos seus livros mais bem-humorados. A Virginia Woolf, então, ela vai se apropriar desse formato biográfico, não para se prender a ele, mas para subvertê-lo também, explorando ali de uma maneira bem inventiva as fronteiras entre a vida real, a ficção e também a imaginação. Só que dessa vez, o biografado é um cachorrinho, um Cocker Spaniel do século XIX, mas não se trata de um cachorro qualquer, porque o Flush, ele foi o fiel companheiro ali da poetisa inglesa Elizabeth Barrett Browning, que é uma figura central do romantismo vitoriano inglês, né, conhecida tanto pela sua obra, quanto também pela sua vida, que foi muito marcada pela reclusão, pelo convívio ali com o pai controlador, e posteriormente pelo célebre romance que ela teve com o também poeta Robert Browning. E aí, ao narrar a vida aqui do Flush, né, a Virginia Woolf vai nos oferecer um retrato indireto, porém igualmente afetuoso e muito perspicaz da própria Elizabeth Browning, compondo assim por tabela, né, uma espécie ali de dupla biografia, a da dona e o do seu cachorro. E aí, essa é uma proposta que também já nasce com um toque de ironia, porque ela vai narrar a vida de um cachorro como se ele fosse um grande personagem histórico. Então a Virginia Woolf incorpora, de certa forma, o olhar desse animal, né, e vai mergulhar ali na sua subjetividade, ao mesmo tempo que ela vai também observar o mundo ao seu redor através desse ponto de vista tão insólito. E sendo assim, né, esse é um livro que vai nos convidar então a reinterpretar eventos concretos da história literária, da história social, né, daquele período, sob a perspectiva de um Cocker Spaniel. E cachorros, realmente, eles têm um apelo para reproduzir experiências humanas, né? Quando a gente pensa ali na baleia do Vidas Secas, né? Ou até no Golden Retriever lá do Marley e eu. Então o Flush aqui, ele vai funcionar nessa tradição de transformar cachorrinhos nesses canais de sensibilidade e, ironicamente, de muita humanidade também. E aí, como eu falei, a Virginia Woolf, como biógrafa, ela é profundamente imaginativa. Então, se o Orlando, ele foi ali um ensaio sobre a história inglesa, de certa forma, né? Pautada ali pela ideia do gênero, do tempo histórico, do papel da escrita, o Flush é, por sua vez, um exercício ali muito mais delicado dessa reconstrução histórica, uma brincadeira, né, muito cheia de charme, mas ainda assim carregada também de comentários sociais e artísticos. Então, apesar desse tom mais ameno, é uma obra que vai revelar a mesma engenhosidade narrativa que vai marcar os textos mais desafiadores da Virginia Woolf, né? Então ela encontra aqui um equilíbrio entre o humor, entre a ternura, entre certa dose de crítica também, especialmente nos primeiros capítulos e no desfecho, que é muito bonito. E aí o resultado é um livro mais acessível, mais repleto de sutilezas dela. É importante lembrar também que o Flush foi escrito logo depois do As Ondas, talvez o romance mais difícil, mais experimental ali da Virginia Woolf. E aí a escrita do As Ondas foi algo que a deixou extremamente esgotada, e aí depois de um projeto tão profundo, tão laborioso, o Flush aqui, ele foi concebido como uma espécie ali de respiro, né, um descanso, um pequeno mimo também literário. Só que falando um pouco mais aqui da história do livro, é interessante aqui logo no começo do romance, quando a Virginia Woolf vai traçar a origem da raça do Cocker Spaniel, né, porque ela vai fazer um inventário como se estivesse falando realmente de uma linhagem de nobreza, e aí o próprio Flush, ele se encara com a alta importância, como se ele fosse realmente um nobre. E aí, no começo da vida dele, ele vivia no campo, então ele era um cachorro muito livre, em constante contato ali com a natureza, com campos abertos à sua disposição, onde ele podia correr à vontade, né? O que vai mudar quando ele vai passar então a viver com a Elizabeth Browning na cidade, em Londres, né? Depois que a antiga dona dele vai dá-lo ali a ela como um presente. E aí, na época da chegada do Flush, a Elizabeth Browning era uma moça de classe mais abastada, só que ela vivia reclusa, era uma mulher muito doente, muito isolada, ela vivia ali sob o domínio bem ferrenho ali do pai, e o Flush, assim como ela, vai acabar também confinado entre quatro paredes, ali na rua da casa Wimpole. E aí, a partir disso, a Virginia Woolf vai transformar
essa convivência uma metáfora também, né? Porque o Flush, ele se torna um reflexo emocional ali da sua dona, uma extensão dos sentimentos dela que ela não pode expressar abertamente. Então eles se tornam muito apegados um ao outro, uma cumplicidade assim bem silenciosa. E aí, de um cachorro de uma criação mais livre, né, nessa nova configuração, inserido naquela Londres urbana em um ambiente doméstico, o Flush vai se tornar um cão bem mimadinho, um cachorrinho ali de madame mesmo, né? Então a gente vê esse choque a partir da observação dele de como os cães da cidade se comportavam, né? Ou o que é esperado de um cachorro da cidade quando ele vai visitar, por exemplo, ali os parques de Londres. Só que aí vai entrar em cena aqui o poeta Robert Browning, que viria a ser o marido ali da Elizabeth Browning, e ele começa a frequentar a casa, primeiro ali por meio de cartas, depois de visitas cada vez mais constantes. O Flush vai percebendo que tem alguma coisa estranha, ele sente o deslocamento, né? Ele sente ciúme, o medo de perder aquele espaço que ele conquistou ao lado da dona, e aí em determinado momento ele vai chegar a rosnar ali pro Robert Browning, né? Tenta até mordê-lo. Então, como eu mencionei, a gente pode encarar isso como uma biografia em segundo plano, né? Ou uma biografia até mais impressionista da própria Elizabeth Browning, descrevendo ali anos tão decisivos da vida dela, a partir da entrada daquele cãozinho na sua rotina, né? E vai coincidir também com a entrada de quem viria a ser o seu marido. Só que sob um ponto de vista muito curioso de quem talvez tenha sido o único e tenha tido acesso a todo aquele processo, né? Que é o Flush. E aí fica muito claro também os paralelos entre a vida da Elizabeth Browning e da própria Virginia Woolf, quando a gente pensa nessa artista mulher que vai conseguir se libertar da tirania paterna, né, como aconteceu com a própria Virginia. À medida que as semanas se passavam, Flush sentia, de maneira cada vez mais acentuada, que havia entre os dois uma ligação, uma proximidade desconfortável e, portanto, emocionante, de modo que, se o prazer dele era a dor dela, o prazer dele deixava de ser prazer para transformar-se em tripla dor. E aí acontece uma grande virada dramática aqui no livro, que é quando o Flush vai ser raptado por uma gangue, um episódio que, de novo, foi inspirado em um crime real. O Flush realmente foi roubado. E aquela cena do Flush no cativeiro tem um tom quase assim cinematográfico. Ele chega a lembrar até as animações da Disney com bichinhos, né? Aquelas animações como 101 Dálmatas ou A Dama e o Vagabundo, ainda que sejam produções bem posteriores à publicação desse livro aqui, né? Então, assim, são descrições dele bem faminto, assustado, vulnerável, né? Naquele ambiente ali bem escuro, bem opressor. E aí a Virginia Woolf aproveita esse momento para fazer um comentário ainda mais incisivo sobre as desigualdades de gênero ali da época, né? Porque o que acontece é que esses sequestradores, eles lucravam com os sofrimentos das madames, né? Das donas daqueles bichinhos que eles sequestravam. Eles roubavam os bichos para exigir pagamento pelo resgate. E aí, quando isso acontece com o Flush, a gente vê os homens ali que compõem o círculo da Elizabeth Browning, né? Hesitando em ajudá-la, falando para ela não fazer nada. E aí cabe a ela, sozinha, negociar, pagar o resgate pelo Flush, numa atitude que vai antecipar a sua libertação pessoal. E aí é interessante, porque a gente percebe que a libertação do Flush daquele cativeiro aqui vai espelhar a emancipação da sua própria dona, porque depois daquilo, a Elizabeth Browning e o Robert Browning vão fugir para a Itália, o que faria ela ser deserdada pelo pai também, né? Eles se casam, eles passam a viver num ambiente mais rural, o Flush reencontra parte daquela liberdade perdida dele, né? Porque novamente ele se vê rodeado por campos abertos, pela natureza, e aí a gente vai seguir acompanhando pequenos episódios e eventualmente também os seus últimos anos, que vão ser vividos em paz também. Vai ser nesse momento que o livro vai se encerrar de uma forma muito tocante. Daí a gente vê o Flush mais envelhecido, mais cansadinho, ele já é um cachorro idoso, né? Ele gosta de só ficar dormindo ali no cantinho dele, ficar em paz. Ele começa a sonhar cada vez mais com seus tempos de juventude, né? Aliás, são maravilhosas as descrições que a Virginia Woolf vai fazer aqui dos sonhos do Flush. E aí é interessante pensar também que esse ciclo em particular aqui do final do livro, né? Ele vai ecoar justamente no encerramento do As Ondas, quando a gente pensa ali no último monólogo do Bernard, né, no final da vida dele, mergulhando ali nas suas próprias memórias. É o mesmo movimento circular que acontece na velhice do Bernard, né, entre o começo e o fim, a vida e a morte, essa hora da morte como a rememoração das origens, né. E tem outra coisa interessante aqui no final, que é esse desejo pelo contato com os mortos, né, porque o Flush, ele vai partir quando ele está debaixo ali de uma mesinha onde havia ocorrido uma tentativa de sessão espírita. Enfim, eu achei muito bonito e é interessante acompanhar esse padrão, né, que vai se repetir aqui no Flush do que aconteceu no As Ondas, num livro que essencialmente é um contraponto do As Ondas. Olhando para cima, para o rosto horrendo do seu velho inimigo, Flush não sabia se estava sendo levado para a morte ou para a liberdade.
a não ser por uma memória apagada, ele não se importava. E aí, eu confesso que depois de terminar o Flush, eu também fiquei imaginando se a Virginia Woolf tivesse escrito para crianças, como fez a Clarice Lispector, né, lá com a sua literatura infantil. É claro que o tom seria outro também, mais sofisticado, mais irônico, né, mas eu falo isso também porque há algo nessa narrativa que lembra a delicadeza de uma fábula, e como toda fábula, ela carrega muita ternura, como eu já falei, né, ao mesmo tempo que vai apresentar esse olhar mais agudo sobre o mundo. Mas então é isso, eu gostei muito aqui do Flush, um grande livro da Virginia Woolf. Ele, aliás, é uma ótima porta de entrada também para quem de repente quer começar a ler as coisas dela e não sabe muito bem por onde se iniciar. É um romance bem emocional, bem delicado, e talvez o que o torne tão especial seja justamente isso, né? Essa capacidade de dar alma, dar profundidade e até certa grandeza à vida de um cachorrinho. E por fim, eu queria só atualizar o meu projeto de leitura. Então faltam só mais 2 livros para concluir aqui os romances da Virginia Woolf, que são Os Anos e o Entre os Atos. Nem acredito. E eu quero concluir esses livros o quanto antes. Estou me programando então para ler e falar aqui dos anos já no mês que vem. Não sei se vai ser possível, mas acho que vai dar. São quase 2 anos que eu tô nessa jornada. Eu pretendo terminar ainda esse ano e não falta tanta coisa também, né? Vamos ver. Mas é isso então, esse foi o vídeo sobre o Flush. Se você gostou aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me conta nos comentários se você já leu esse livro aqui, né? Vou gostar muito de saber. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.